Diz assim a palavra do nosso Deus, Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, 13. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dar glória a Deus? Eu vou contar até 3, nós vamos repetir esse versículo 13, para o inferno escutar isso. Amém? 1, 2, 3. Tudo. Mais uma vez. Tudo. De novo. Tudo. Quem crê nisso, aplauda Jesus aí no seu lugar. Aleluia. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, no final da primeira prisão de Paulo. Essa carta é uma carta de alegria, é uma carta de generosidade, entusiasmo. Paulo, quando ele escreve para esta igreja, nessa carta a palavra alegria e regozijai-vos vai se repetir por cerca de 16 vezes. E a gente sabe, a regra hermenêutica nos ensina que quando uma palavra repete em um curto espaço de tempo, a grande verdade é que o texto quer dar ênfase naquela palavra. A palavra alegria e regozijo, elas tem uma média de 4 palavras por capítulo, no total de 16. A mensagem da carta de Paulo a essa igreja, de fato é alegria, é regozijo, mas ela também traz propósitos. 2 principais propósitos dessa carta é agradecer à igreja de Filipenses pela generosidade que essa igreja agiu com Paulo, porque esta igreja foi a igreja que investiu no ministério de Paulo e que sustentou o seu ministério nos momentos mais difíceis que Paulo estava preso. Essa igreja enviou pessoas para estar junto com Paulo. Mas o segundo propósito dessa carta também é alertar os filipenses sobre a desunião, sobre a presunção, sobre egoísmo, individualidade, partidarismo que havia na igreja e também a vanglória. A maioria dessas igrejas, elas sempre tinham problemas no âmbito de falsos profetas, pessoas que entravam dentro da congregação para semear palavras diferentes e que anulassem o cristianismo de Jesus, que anulassem a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele sempre vai ter esse cuidado, de ao mesmo tempo, ao escrever uma carta para dar determinadas direções, ele também vai se preocupar com as doutrinas falsas, que vão permeando, entrando de forma sorrateira e discreta no coração e na doutrina dessas igrejas. Filipenses não é diferente, porque existia lá falsos mestres, falsos profetas, que disseminavam heresias e palavras que eram contrárias às palavras que Paulo havia recebido do próprio Jesus. E essa carta, ela tem por motivação mostrar que 4 coisas na minha e na sua vida
é capaz de nos roubar a alegria. Nós vivemos dias incertos, muitos andam preocupados com o futuro. A ansiedade tem tomado conta de vários corações. E o que é ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. É quando eu trago os problemas do futuro, as questões do futuro, que eu deveria deixar no futuro, eu trago para o presente, criando dentro de mim, da minha cabeça, um turbilhão de pensamentos, que vão sufocando a alma da pessoa até ela entrar num estado de crise de ansiedade. Porque o corpo se sufoca diante de tantas questões, de tantos problemas, que talvez voluntário ou involuntariamente nós trazemos do futuro aquilo que deveríamos deixar lá. Por outro lado, a depressão, ela é o excesso de passado. São feridas que não foram curadas, são sentimentos que não foram sarados, são cargas que deveriam ser deixadas e não foram, e isso, de certa forma, também sufoca a pessoa, fazendo com que essa pessoa se sinta amargurada, entristecida, cabisbaixo, totalmente sem esperança, sem alegria. E a palavra de Deus, ela sempre vai dar direções para mim, para você, vencer todas as adversidades da nossa vida. Tanto a depressão quanto a ansiedade não são problemas exclusivos na nossa geração. São problemas que vêm desde os tempos bíblicos. O salmista no Salmo 42, ele vai dizer: por que está abatida a minha alma? Depressão. E por que se perturba dentro de mim? Ansiedade. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é a minha força, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu sustento, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus em quem eu confio. Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele fala de 4 coisas que roubam a alegria. A primeira delas são as circunstâncias da vida. A segunda delas são as pessoas. A terceira, coisas materiais. E por último, a ansiedade. O fato de trazer coisas do futuro, problemas do futuro para cá. O fato de pensar que o pior vai acontecer. Algum tempo atrás eu aconselhei uma moça que tinha ansiedade. E ela ia fazer uma viagem de avião. E ela disse: pastor, eu estou com medo do avião cair, de acabar tudo, de eu morrer. E eu disse para ela: essa viagem vai ser a melhor viagem da sua vida. E no lugar do negativismo que tem vindo sobre você, você vai aprender a profetizar coisas boas, extraordinárias e maravilhosas da parte de Deus para você. Pastor, mas eu tenho medo de morrer. Mas se você ficar com medo de morrer, não vai impedir que você morra. Então viva o seu hoje, porque Deus te deu um presente magnífico, que é o hoje, e é por isso que se chama o tempo de hoje presente, porque é um presente de Deus para nós. Então Paulo, ele vai dizer que essas questões, as circunstâncias, as pessoas, as coisas materiais, a ansiedade, são os ladrões da nossa alegria. É por isso que ele começa no verso 6 dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Porém, se não andar ansioso fosse algo fácil,
Paulo teria colocado um ponto final ali. Mas ansiedade não é algo fácil. E muita gente espiritualiza tanto ansiedade como depressão, e nós sabemos que ambas são patológicas, que ambas têm diagnósticos clínicos e médicos. Mas seja a ansiedade ou a depressão algo patológico ou espiritual, o nome de Jesus vence tudo, seja ela de uma forma ou de outra. A palavra de Deus é o seu alicerce, seja a sua ansiedade algo natural ou espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele não põe um ponto final aqui. Ele põe um ponto e vírgula, que dá a ideia de uma continuidade. E ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Como eu disse, talvez você chegou aqui nessa noite preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer ano que vem, preocupado com o que vai acontecer no meio do ano que vem. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que essa ansiedade tem roubado a sua alegria de viver o melhor final de ano que você poderia viver. E talvez você está trazendo problemas do futuro que você não deveria trazer, e está deixando de confiar em Deus, o seu presente, o seu hoje e principalmente o seu futuro. Porque o futuro não é um tempo, é um lugar onde Deus já está preparando tudo para você. É por isso que todos os dias você deve levantar e dizer: esse é o dia que o Senhor já fez, nele me alegrarei, nele exultarei, porque Ele é o Deus da minha salvação. E Deus preparou um dia extraordinário para você hoje, e tem um outro te esperando amanhã. Não se preocupe, não ande ansioso com coisa alguma, Ele tem cuidado de você. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque de fato Ele tem cuidado de vós. E se você sente o cuidado de Deus, levanta a mão e dá glória, porque o cuidado dele é o melhor para a sua vida. Você tem um Deus que cuida de você. Aleluia, 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 aleluia. Qual é o sentimento que você tem, sabendo que o dia de amanhã já está preparado para você? Qual é o sentimento que você tem de saber que o dia de amanhã, que já está preparado para você, não foi preparado pela maior autoridade do Brasil, não foi preparado por ministros do Brasil, não foi preparado por qualquer político, deputado federal, estadual, prefeito, governador? Qual é o sentimento em saber que o seu dia de amanhã foi preparado por aquele que te criou e te formou? Foi preparado por aquele que te conhece. O Salmo 139 diz que antes de você ter forma, Ele já te conhecia e já sabia quem era você. Antes de você vir à existência, Ele já sabia qual seria o teu nome, Ele já sabia quantos dias você teria de vida, Ele já preparou tudo para você. Deus já preparou. E vou dizer para você, sem medo de errar, Ele preparou o melhor para você. Não, você não entendeu. Ele preparou o melhor para você. Ele preparou algo abundante para você. Ele preparou algo extraordinário para você. Ei, larga de ficar ansioso e confia que o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, será o melhor da sua vida, em nome do Senhor. Pode aplaudir que é para Ele. Pastor, então o que eu faço diante de uma ansiedade involuntária ou voluntária?
quando eu quero ou quando eu não quero. Paulo diz: tudo que te perturba, tudo que rouba a paz no seu coração, tudo que rouba a alegria dentro de você, você precisa apresentar diante de Deus. Você precisa deixar no altar do Senhor. Você precisa entregar para Deus. Você precisa acreditar que aquilo que você não consegue resolver, Ele pode trazer a solução. Então apresente a Deus as suas petições, as suas queixas, as suas preocupações, através da oração. A oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. A oração é a arma mais poderosa que alguém pode exercer. E às vezes nós damos pouco valor na oração. Preferimos uma queixa, uma pergunta, um questionamento, do que nos mover em oração. E Paulo está dizendo: vocês precisam aprender que a oração é a chave que gira o céu ao seu favor. A oração é a chave que move o coração de Deus ao seu favor. Pedro estava preso, a igreja fazia oração incessante por ele, ao ponto das cadeias quebrarem. Paulo e Silas estavam presos, e o que eles estavam fazendo? Cantando e orando. De repente, o chão tremeu, a glória de Deus tomou o lugar. Sabe por quê? Porque quando você ora, você atrai a glória de Deus. Quando você ora, você atrai a mão de Deus. Quando você ora, você está dizendo para Deus: eu não me conformo com essa situação, eu não me conformo do jeito que está, eu estou orando para o Senhor fazer alguma coisa. Ah, meu querido, Jesus nos ensina a orar sem cessar. A palavra do Senhor nos mostra o quão importante é a oração. E não apenas uma oração, mas uma súplica. Sabe o que significa súplica? Rasgar o coração para Deus. O Espírito Santo de Deus me fala que tem nessa noite aqui pessoas que estão a ponto de rasgar o seu coração, porque já não suportam mais passar o que estão passando. E Deus está dizendo para você nessa noite, querido: ore, suplique, mas já faça um momento de adoração. Oração, súplica e ação de graça. Ação de graça é adorar a Deus e agradecer a Deus com tanta certeza que Ele vai atender o seu pedido. No Salmo de número 20, os 4 primeiros versículos, Davi com o exército está orando a Deus para sair para uma batalha. Do capítulo 5 em diante é a certeza da vitória. Ele diz: em nome do Senhor nós hastearemos pendões, nós vamos ganhar a batalha em nome do Senhor. E no capítulo 21, ou no Salmo de número 21, já é a festa propriamente dita, porque aqueles que oraram, acreditaram que Deus ia fazer, e aqueles que acreditaram que Deus ia fazer, viram a promessa, viram o milagre acontecer. E no capítulo 21, todos eles estavam celebrando ao Senhor, todos eles estavam cantando ao Senhor. Por quê? Porque creram, acreditaram e viveram o resultado da oração. Por isso que nós oramos antes do culto. Pastor, mas Deus está em silêncio, eu só oro, não ouço Deus falar. A gente precisa entender,
o que Deus está falando. Mas quando ele fica em silêncio, cante comigo, vai. Quando ele fica em silêncio, é porque está. E qual é o seu papel? Basta somente o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, é a hora. E você faz o quê? Então, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, tá? Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, quebrando as correntes, ordena aos anjos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Você crê nisso? Então levante as mãos. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh glória, oh glória. Pode fazer mais forte que é para Ele. No silêncio Deus trabalha, mas a oração nunca fica parada. Deus recebe, Deus ouve e Deus está pronto a atender a sua oração. Aí Paulo vai dizer qual é a problemática, a ansiedade. Qual é a solução? A oração, súplica e ação de graça. E qual é o resultado disso tudo? Verso de número 7. A paz de Deus. A ansiedade, as circunstâncias, as coisas materiais e até as pessoas são responsáveis por roubar a nossa alegria, a nossa paz de espírito. E Paulo está dizendo, se você crer, se você acreditar e apresentar a Deus a sua súplica pela oração, ação de graças e pela sua fé, você vai entender que a paz de Deus não é a paz do homem, não é a paz de um tempo Cronos, não é a paz de governos, não é a paz da economia, é a paz de Deus. Não é qualquer paz, é a paz de Deus. E qual é a característica desta paz? Ela transcende, ela excede todo o entendimento humano, ou seja, ninguém consegue explicar o que é a paz de Deus. Por quê? Porque ela é tão forte, ela é tão perfeita, ela é tão eficaz, que não tem como explicar. Sabe o que significa isso? Pode estar tudo quebrando, pode estar tudo dando errado, quem confia em Deus permanece em paz. É por isso que Paulo, quando ele vai continuar os textos, ele vai dizer no verso 10 e 11, eu sei o que é estar na necessidade, mas eu sei o que é ter abundância. Eu sei o que é estar em tribulação, mas eu sei o que é estar na bonança. Eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que não é ter necessidade, mas a paz de Deus, que excede todo
todo entendimento, ela veio sobre mim de uma forma tão forte, tão poderosa e tão eficaz, que eu entendo que nele eu posso todas as coisas. É por isso que Paulo escreve no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Não é a ansiedade que vai te deixar enfraquecido, não é a circunstância que vai te deixar abatido, não é as pessoas que vão jogar você para baixo. A paz de Deus vai te guardar ao ponto tão extraordinário que você vai dizer: quer saber de uma coisa? Eu posso é tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque é Deus que cuida de mim, é Ele que me guarda, é Ele que zela da minha vida, é Ele que toma a minha história nas mãos. Satanás não tem poder, a enfermidade não tem poder. Eu posso todas as coisas, porque é Ele que me dá fortaleza. Eu estou vendo gente aqui nessa noite já enfrentando o problema como se tivesse peito de aço, já olhando para as circunstâncias da vida e dizendo: eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. Eu vejo gente aqui já olhando para dentro de si, para dentro da enfermidade, dizendo: você não é nada diante daquele que me fortalece. É por isso que eu posso todas as coisas, é por isso que eu vou te vencer. Eu estou vendo gente olhando para vícios aqui e dizendo: a partir de hoje não é você que manda mais, porque eu pensava que eu era seu escravo, mas a partir de hoje eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vai guardar a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Mente fala de decisões, mas também fala da ansiedade. Coração fala de sentimentos e fala de depressão também. A paz de Deus, que está além do entendimento humano, vai blindar a sua mente e vai blindar o seu coração. E aí você vai poder dizer sem medo de errar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que diante da morte, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz para Timóteo: eu já estou para ser oferecido por libação. Mas mesmo diante da morte, o cara tinha a paz de Deus de uma forma tão extraordinária, que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Cumpri o meu propósito. Estou em paz, estou tranquilo, porque eu sei que eu cheguei até aqui, porque Deus assim o quis. E Deus manda dizer para você: se você chegou até aqui, se Deus cuidou de você até aqui, o que impede Deus de continuar fazendo em você o que Ele tem para fazer? Não se preocupe com o ano que vem. Este ano ainda não acabou. Não se preocupe com o que vai vir o ano que vem. Ele ainda está no trono. Ele ainda governa. Oi, nada fugiu das mãos de Deus. Nada. Tudo que está oculto vai ser revelado. A justiça dos homens falha, de Deus não. Descansa o seu coração e viva o hoje. Porque amanhã
já é um dia extraordinariamente preparado para você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aleluia, fique em pé. Aleluia. 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 Eu sei que Deus está aqui. Você pode dizer amém? É no silêncio que Deus trabalha. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque Deus está trabalhando. Desde quando eu comecei essa pregação, Deus falava comigo: diga para ela que eu não esqueci, que eu não abandonei, mas que a vida dela está na minha mão, diz o Senhor. Nenhuma tristeza vai te afogar. O Espírito de Deus me revela que tem vezes que você chora tanto que você pensa: eu vou afogar nas minhas próprias lágrimas. Deus está dizendo que hoje Ele está te curando dessa depressão, e que Ele está fazendo nova todas as coisas. Satanás, você já brincou demais. Te dou uma ordem: solta o coração dela, solta os pensamentos dela, solta os sonhos dela. Deus já preparou tudo e você não vai impedir nada de acontecer. Escreve um novo tempo para ela hoje, Senhor. Coloca um bálsamo neste coração. Tu sabes o que nós não sabemos, mas eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos será frustrado. Em nome de Jesus. És tudo que eu Deus está te chamando para se render a Ele.